Capítulo 4. Por que o reino de Dário, conquistado por Alexandre, não se rebelou contra os sucessores dele após sua morte? Consideradas as dificuldades que existem para conservar a conquista de um novo estado, algumas pessoas podem se perguntar como, vendo que Alexandre, o Grande, se tornou o senhor da Ásia em poucos anos e faleceu quando ainda não estava bem estabelecido nesse local, onde seria razoável imaginar que todo o império teria se rebelado. Mesmo assim, os seus sucessores se mantiveram no poder e não enfrentaram nenhuma outra dificuldade além das que surgiram entre eles com as suas próprias ambições. Eu respondo que os principados dos quais temos registrados são governados de duas formas: ou por um príncipe com um grupo de servos que o ajudam a governar o reino como ministros escolhidos por ele, ou por um príncipe e barões, que mantém esta posição com o passar do tempo devido ao seu sangue, e não pela graça do príncipe. Esses barões têm estados e seus próprios súditos, que os reconhecem como senhores e dedicam a eles natural afeição. Os estados são governados por um príncipe e servos têm o príncipe com maior autoridade, porque em toda a sua província não existe alguém reconhecido como superior a ele, e se os súditos obedecem a alguma outra pessoa, fazem-no em razão de sua posição de ministro e oficial, e não lhes dedicam nenhuma afeição em especial. Os exemplos desses dois tipos de governo são o turco e o rei da França. Toda a monarquia turca é governada por um único senhor, os outros são seus servos, e dividindo seu reino em sanjaks, ele envia diversos administradores e os troca e muda quando quer. Mas o rei da França está em meio a vários senhores antigos, reconhecidos pelos seus súditos e amados por eles. Eles têm as suas próprias prerrogativas e o rei não pode privá-los delas, sem se colocar em perigo. Portanto, quem estiver pensando nesses dois estados reconhecerá grandes dificuldades em conquistar o estado turco, mas, uma vez que conquistado, terá facilidade em mantê-lo. As razões das dificuldades em conquistar o reino turco são que o usurpador não pode ser chamado pelos príncipes daquele reino, nem pode esperar ser ajudado por aqueles que cercam o Senhor. Isso decorre das razões especificadas acima, pois os seus ministros, sendo todos escravos, só podem ser corrompidos com grande dificuldade, e pode-se esperar muito pouco deles uma vez corrompidos, já que não podem influenciar as outras pessoas à sua volta, pelas razões já especificadas. Portanto, aquele que atacar o turco tem que manter em mente que o encontrará unido, e ele terá de depender mais da sua própria força do que da revolta dos outros. Mas, uma vez que o turco já tiver sido conquistado e desbaratado em batalha, de modo que não possa refazer os seus exércitos, não há nada a temer fora a família do príncipe, e esta, sendo exterminada, não restará mais ninguém a temer, já que os outros não têm nenhum prestígio junto ao povo, e como o conquistador não dependeu deles para sua conquista, não precisará temê-los após a vitória. O contrário ocorre nos reinos que são governados como o da França, porque se pode facilmente invadi-los, obtendo o apoio de algum barão do reino, pois é sempre possível encontrar pessoas descontentes e que desejam uma mudança. Essas pessoas, pelas razões referidas, podem abrir o acesso àquele estado e facilitar a vitória. Mas se você quiser manter a conquista, encontrará infinitas dificuldades, seja com aqueles que ajudaram, seja com aqueles que você derrotou. Não é o suficiente acabar com a família do príncipe, pois os senhores que permanecem se tornam chefes das novas revoluções contra você. E como você não pode nem contentá-los, nem exterminá-los, perde aquele estado assim que aparece a oportunidade. Agora, se você examinar a natureza do governo de Dário, verá que ele era bem parecido com o reino do turco, e portanto, foi apenas necessário Alexandre derrotá-lo no campo de batalha, e então ganhar o estado dele. Após essa vitória, estando Dário morto, o estado permaneceu seguro sob o domínio de Alexandre, pelas razões citadas acima. E se seus sucessores tivessem permanecido unidos, teriam gozado do estado tranquilamente, pois não haveria tumulto no reino além daqueles provocados por eles mesmos.
Mas é impossível manter a posse de estados como a França com tanta tranquilidade. Por isso surgiram rebeliões tão frequentes contra os romanos na Espanha, França e Grécia, devido aos vários principados presentes nesses estados, dos quais, enquanto a memória deles permanecer, os romanos sempre teriam uma posse insegura, mas com o poder e com a continuidade do império, a maioria deles desapareceu e os romanos se tornaram os dominadores seguros. E quando, combatendo mais tarde em lutas internas, cada um pôde se ater à sua parte do país, de acordo com a autoridade que havia adquirido nela. E essas províncias, por não mais existir o sangue de seus antigos senhores, não reconheciam senão a soberania dos romanos. Considerado todas essas coisas, ninguém se impressionará com a facilidade de que Alexandre encontrou para manter o império da Ásia, ou com as dificuldades que outros tiveram para manter uma conquista, como Pirro e muitos outros. Isso não ocorreu por causa de pouca ou muita habilidade do conquistador, mas sim devido ao desejo de uniformidade do estado conquistado.